o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos fazer uma oração, peço a nossa irmã Renata, que nos leve a Deus em oração. Irmãos, versículo 16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja que a Bíblia Sagrada é um livro diferente, é um livro que completamente diferente de todos os outros livros, porque ele não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Veja bem, queridos, para nós entendermos melhor essa declaração do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz que as Escrituras é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Essa mesma palavra que Paulo escreveu, os apóstolos escreveram, é a mesma que saiu da boca de Cristo. Quando Jesus, diante do túmulo ali de Lázaro, já 4 dias que tinha falecido, e ele chega ali diante do túmulo e dá uma ordem, e chama, olha, manda tirar a pedra, e naquele momento a mulher diz, a irmã diz, não Senhor, não faça isso. Ele pega e diz para o morto, sai para fora. Aquela palavra que o morto Lázaro ouviu
saiu ali da boca do Senhor Jesus é a mesma que está escrita em toda a Bíblia. Quando Jesus, ali no meio daquela tempestade, os discípulos acordam ele ali e ele olha para aquela tempestade e dá ordem para aquela tempestade acalmar, e o vento o obedece. Ali há uma obediência do próprio vento e tudo se torna bonança. Aquela fala, aquela ordem de Jesus também é a mesma que está nas Escrituras. Não há diferença. Quando ele terminou ali o Sermão do Monte, a Bíblia diz que a multidão ficou ali admirada, todos ficaram pasmos e disseram: que doutrina é essa? Ele fala com autoridade. Por quê? Porque Jesus estava ali falando, ensinando o mesmo que os apóstolos receberam. Veja que ele dizia: olha, está escrito. Ele levava ali os seus ouvintes para a lei, para o que foi escrito, e ao mesmo tempo ele diz: mas eu vos digo. Quer dizer, o mesmo que foi escrito, que foi revelado, era o mesmo que ele estava dizendo. Ele só estava ensinando o que estava escrito já na lei. Então não há diferença. Há algumas Bíblias que destaca, né, quando a fala de Jesus coloca no vermelho, coloca uma cor diferente. Isso não é correto, irmão, porque não é só o que Jesus falou que é a palavra de Deus. Tudo que foi escrito, seja por qualquer um dos apóstolos ou mesmo os profetas, é a palavra de Deus. Então nós precisamos desse entendimento. Quando nós estamos nesse momento aqui, nós estamos fazendo o quê? Meditando nessa palavra. Essa palavra que está sendo ministrada agora é a palavra de Deus, é a mesma que Lázaro ouviu quando estava ali no túmulo, é a mesma que aquela tempestade parou e cessou. Não há diferença. Não há diferença. E ali no Monte Sinai, quando o Senhor deu a palavra para Moisés, em Deuteronômio 26, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: que Moisés deveria ensinar tudo o que ele recebeu ali, no capítulo 5, ele traz à memória tudo que foi escrito, e aí vem esse mandamento, essa fala do Senhor dizendo: ensina para que eles possam passar para os filhos, para que haja o quê? Temor. Temor. O que o Senhor está nos ensinando ali? É que quando nós ouvimos a voz, a palavra do próprio Deus, essa palavra revela quem é Deus, e ao conhecer esse Deus, há um temor. Esse temor não é medo, é reverência, é amor, é a maneira que Deus se revela para que nós venhamos o conhecer, e ao conhecer, nós venhamos amar, porque não tem como eu amar sem conhecer. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Então Deus, ele se revelou nas Escrituras, e aí a necessidade do ensino das Escrituras, para que haja o temor, para que haja o amor, para que haja a dedicação. Por isso, queridos, a igreja do Senhor, ela tem que estar sempre ouvindo a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos esses ensinamentos que é de Deus, nós vamos temer a Deus, nós vamos amar a Deus. Por isso que o escritor aqui, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, e nós precisamos ouvir, aprender. Ontem eu comemorei, com a graça de Deus, 33 anos, quando pela primeira vez eu entrei na igreja presbiteriana ali na Lausodé,
ainda com 21 anos de idade. E naquela noite, eu sentei, tinha um pastor pregando, o pastor Luiz Henrique, era até da Batista, e ao pregar a palavra, eu comecei a ouvir aquela palavra, e ela foi entrando no meu coração, meu irmão, que quando eu saí dali, naquela noite, eu saí já membro da igreja presbiteriana. E 33 anos se passaram, e eu estava ontem meditando, pensando em tudo que passou nesses 33 anos, e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou na minha vida. Mas naquela noite, não só naquela noite, mas de lá para cá, nesses 33 anos, eu passei a ouvir essa voz, essa palavra, a estudar, a me dedicar, a aprender e amar essa palavra e amar ao Deus dessa palavra. Foi ao ouvir essa palavra que o morto ressuscitou. Foi ali diante dessa ordem que Cristo deu, que a tempestade cessou. Aquela multidão ficou ali pasma diante da palavra. E essa mesma palavra, queridos, ela hoje é pregada, é ensinada, para que haja o quê? Temor. Temor. Observe as pessoas que não ouvem a palavra. Veja como é que é a vida de uma pessoa que não dá ouvido à palavra. Não tem temor, não tem reverência. São pessoas que estão nem aí. Então, a necessidade de nós estudarmos e ensinar essa palavra para que haja um temor. Depois que nós recebemos a palavra, e essa palavra, ela colocou um temor dentro de nós, colocou o próprio Espírito, colocou em nós um amor por essa palavra, pelo Deus da palavra. Agora, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que essa palavra, ela tem utilidade. Utilidade. Primeiro, é colocar o temor. Segundo, agora que ele vai falando aqui, que ela faz, qual é a utilidade dela? Ensino, repreensão, correção, educação. Além do temor, ela agora corrige, ela agora conduz, ela dá uma direção, ela agora vai mostrando para nós as nossas falhas, nossos erros, para que haja mudança. A palavra de Deus, querido, quando ele diz que ela é útil, é ela que vai nos educar, é ela que vai, através do ensino, através do conhecimento, consertar, mudar a nossa postura, a nossa fala, as nossas atitudes, nossos desejos. Essa palavra, ela tem esse poder de corrigir, de educar, porque ela ensina os valores do reino. Ela traz para nós princípios que nós não aprendemos, não vamos aprender em lugar nenhum, se não for na instrução da palavra de Deus. Então, queridos, nós que somos pais, há uma necessidade de nós ensinarmos para os nossos filhos, para que eles temam a Deus, para que eles tenham temor a Deus. Então, para que você também tenha esse temor, e esse temor te leva para um amar, um dedicar, um cultuar, a necessidade dessa palavra que está sendo todos os dias colocada no nosso coração, na nossa vida, porque
é ela que vai nos guiar. Depois disso, o apóstolo diz que ela educa na justiça, e ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa fantástica, linda, que Deus faz na nossa vida através dessa palavra. Faz com que, através dela, nós nos tornamos melhores. O homem de Deus, primeiro, faz o quê? Com que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Essa palavra, ela revelada, ela faz de você uma pessoa de Deus. E sendo uma pessoa de Deus, ele diz que ele vai aperfeiçoar, vai melhorar, vai consertar, para que você se torne uma pessoa melhor. E essa pessoa, como ele diz aí, né, vai estar preparada para toda boa obra. Toda boa obra. Essa toda boa obra, meu irmão, é em tudo aquilo que você é. Se você é pai, esposo, trabalha, seja em qualquer área da vida. O Evangelho, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Não é só na igreja, todas. Esse princípio, esses valores do reino, ele abrange, ele vai além do religioso, em todas as áreas. Esse que é o lindo do Evangelho. A palavra de Deus, por isso que é essa mudança, porque ela vai atingir você lá na sua casa, ela vai atingir você lá no seu relacionamento com o seu esposo, com seus filhos, vai atingir você lá na escola. Hoje pela manhã nós estávamos estudando com os jovens a respeito disso, que aonde nós atuamos, em qualquer área, não importa a sua profissão, o que você é, aonde você está atuando, aonde você está trabalhando, aonde você está estudando, essa palavra vai te fazer uma pessoa melhor ali naquele local. As pessoas precisam ver isso na sua vida. E aí, diante dessa verdade, querido, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Veja aqui que não é só aprender, precisa o quê? Permanecer. Não é só aprender. Eu já aprendi, eu já tenho um temor a Deus, eu já faço parte de uma igreja. Não, precisa permanecer. Essa permanência aqui é todo o tempo. Eu, graças a Deus, estou com 33 anos. Louvado seja Deus. Talvez aqui tem gente que tem mais tempo do que eu, outros com pouco tempo, mas essa permanência é para a glória, meu irmão. É para a glória, é para lá. E aí ele diz, permanece naquilo que aprendeste. Ele diz mais, no versículo 15, e desde a infância sabes as sagradas letras. Essas sagradas letras, esses ensinos que tu aprendeste ainda na infância. Timóteo tinha aprendido com a mãe, com a avó, e agora estava ali sendo discípulo de Paulo, né? Estava sendo um aluno de Paulo, e Paulo diz para ele, permanece, tu aprendeste as sagradas letras, tu vai permanecer, tu não vai abandonar. Isso que Paulo estava lhe instruindo. Mas mesmo assim, queridos, recebendo a palavra, tendo temor a Deus, amando a Deus, congregando, nós não estamos imunes das dificuldades que enfrentamos nesta vida. Ninguém está imune. Por isso que o apóstolo, no versículo 10,
ele traz aqui para Timóteo dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, unidade, amor, perseverança. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Olha, tu tem visto em mim, tu viste o meu procedimento, a minha fé, o meu propósito, o meu amor e a minha perseverança. Por quê? Porque Timóteo estava ali andando com Paulo, ele era companheiro de Paulo, ele era um filho na fé de Paulo, e Paulo disse: olha, tu tem visto tudo que eu tenho praticado, tudo que eu tenho vivido. Mas o que ele diz mais aí no versículo 11? As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram, e ele vai relatando. E aí ele diz mais ainda: perseguições tenho suportado. Então veja, queridos, que o apóstolo Paulo, ele está relatando aqui, que mesmo sendo fiel, mesmo agora tendo um temor, mesmo agora servindo a Deus, ele não estava imune das perseguições, das tribulações, como você e eu também. Eu creio que nenhum aqui passou ou passa pelo que Paulo passou. Ninguém. Talvez na história da humanidade a gente não vê uma pessoa que passou o que Paulo passou. Mas há outras áreas. A sua é uma, a minha é outra. Eu confesso para os amados que esse ano foi o ano que eu mais paguei multa e processos na empresa. Uma crise que nós estamos vivendo e processo, multa em cima de nós. E isso perturba, isso traz angústia. A sua não é a minha, mas com certeza você tem na sua família, na sua casa, no seu relacionamento. Se nós formos passar o microfone aqui para cada um contar, todos vão dizer algo que passaram e estão passando, e o que o apóstolo Paulo também passou, e ele estava ali dizendo para Timóteo: tu tem visto, Timóteo, tu está vendo, Timóteo. E olha que Paulo, meu irmão, era um homem que a Bíblia diz que a sombra de Paulo trazia cura, o lenço que passava nos enfermos. E esse homem relata aqui, em várias passagens nós encontramos Paulo relatando as perseguições e os sofrimentos. Então ninguém está imune. Agora, o que o apóstolo Paulo declara aqui, queridos, ali diante de Timóteo, ele diz: de todas, versículo 11, entretanto me livrou o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque tudo aquilo que esse homem de Deus sofreu, o Senhor o confortou, o Senhor foi gracioso para com ele. E não é diferente hoje, não é diferente. Tribulações não vão deixar de ter, nós vamos passar, mas uma coisa: o mesmo Deus que Paulo serviu, que Timóteo serviu, que nós servimos, vai também fazer nas nossas vidas o que fez na vida de Paulo. Ele não desampara, ele traz o consolo. Ele traz o consolo. Eu recebi uma notícia, chegou na minha mesa, uma multa. E aí outro dia chegou um processo. E eu fiquei atribulado, e aí fui lá, um canto lá, e aí fui orar. De repente, olho no celular, um irmão pedindo oração. E eu fui ver o porquê que estava pedindo oração. Eu falei: Senhor, isso aqui não é nada. Isso não é nada diante do que o irmão está passando.
E naquele momento, eu orei ali para o irmão. Queridos, Deus, Ele continua agindo. Ele continua porque Ele é Deus. Ele continua nos ensinando, Ele continua nos corrigindo, Ele continua colocando em nós a fé, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. E o apóstolo Paulo, ele diz: entretanto, me livrou o Senhor de todas. De todas. Não desista. Não desista. Não abra mão de continuar crendo em Deus. Não abra mão de continuar servindo esse Deus. Não abra mão de continuar congregando. Não abra mão de continuar sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Não abra mão de continuar aprendendo com esse Deus. Veja o que diz o versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. É de um jeito ou de outro, mas que vai haver, vai. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, há as perseguições, há as tentações para tirar o nosso foco de Deus. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa nós temos certeza, que Deus vai estar conosco. Nós não vamos estar sozinhos. Você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Mas olha o que ele diz no versículo 13: mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqueles que são espertinhos, né? São espertinhos, tiram o desperto para enganar os outros. Está se enganando. Está se enganando. Nós precisamos ser justos, íntegros, temente a Deus, e não andar, como diz aqui, enganando ao outro e a si mesmo. Porque quando nós praticando esse mal, é nós mesmos que somos atingidos, não é o outro. Vai até atingir o outro, mas a pessoa mesma. Então, os homens perversos, eles estão se destruindo. Cada dia vão morrendo, matando, morrendo, e assim vai. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e teme a Deus, vai ter tribulações, vai ter perseguições, vai ter um monte de coisas, mas o Senhor vai estar. O Senhor vai estar conosco. Irmão, são 33 anos que o Senhor me deu a graça de viver experiências no trabalho, na família, na igreja, e hoje poder estar aqui nesse púlpito, olhando para a vida de vocês aqui, conhecendo a história da maioria de vocês, sei como vocês chegaram, como que vocês foram alcançados por essa mesma palavra. Não foi só flores, e não é só flores. Quando eu vejo testemunho e ouço testemunho de irmãos
alegra o meu coração. Mas quando eu vejo pessoas que estão saindo da igreja, deixando de congregar, se afastando, deixando de ouvir essa voz que Lázaro, mesmo morto, ouviu, essa voz que deu ordem à tempestade, e a tempestade ali parou. Quando eu vejo jovens, homens e mulheres, adolescentes, deixando de congregar, como entristece o meu coração. Às vezes eu mando mensagem, eu ligo, eu vou atrás, porque eu sei, queridos, a importância de nós estarmos aqui. Imagine se você nesse momento estivesse em casa, diante de uma televisão, como muitos estão assistindo Faustão. Pelo amor de Deus, irmão. Uma pessoa que fica mesmo no WhatsApp, deixando de vir ouvir a voz de Deus, para ficar numa internet, no WhatsApp, seja o que for. Irmãos, não dá para entender. E com certeza as pessoas que vivem desse jeito não encontram a paz que vem de Deus. Mesmo na perseguição, mesmo diante de toda essa tribulação, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: tu, porém, ele poderia dizer: olha, Timóteo, vai procurar outra profissão, vai procurar outro meio para tu sobreviver, porque olha, tá vendo aí, tu tá me acompanhando, isso aqui não está não, terrível. Mas aquele homem chama aquele jovem Timóteo, o seu filho Timóteo, e diz: Timóteo, continua, porque vale a pena, vale, continue. E a mesma coisa eu digo para você, meu irmão, depois de 33 anos, eu digo para você: não abra mão, não deixe de congregar, não vire as costas para a igreja, continue aqui conosco, nos grupos familiares, nos estudos, continue lendo a Bíblia, continue conhecendo esse Deus que se revela através das Escrituras, continue cada dia avançando, porque através do ensino da palavra de Deus é que você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai confiar em Deus, você vai ter uma vida com Deus, e você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. O teu lar vai ser um lar